Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bora lá, nós vamos então, nós paramos aqui, não foi? Se vocês puderem confirmar, foi aqui que a gente mais ou menos aí parou, né? Nesses slides aqui. Quem puder confirmar, confirma. Quem não puder, não confirma. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Deixa eu só dar continuidade. Se vocês quiserem aproveitar, de repente, para fazer algum comentário, fazer alguma pergunta de semana passada que ficou e eu não expliquei muito bem, ficou assim, de repente... enfim, vocês estavam pensando essa semana na aula, né? Refletindo, mesmo 7 dias depois, ainda continuaram pensando na aula da semana passada. Ó, que coisa boa, povo engajado, né? Povo que não se contenta só com uma horinha aqui, mas passa aí, assiste de novo, né? Vocês são daqueles alunos que assistem de novo a aula, mesmo tendo participado. Olha, eu sei. Uns aqui é pela fé, os outros é porque eu conheço mesmo. Então, mas aí, se vocês quiserem, tá? A gente parte de alguma pergunta de vocês, de alguma dúvida, algum comentário, e vamos lá. Vocês sabem, está aberto aqui para a participação de vocês. Fiquem à vontade. Tá ótimo. Tá tudo certo? Então tá bom, então vamos prosseguir. Vamos lá, amados. Tá acompanhando aí então, né, o slide, né? Então nós paramos aqui, como os antigos entendiam, né, o mundo. Aqui permanece também. Esses slides eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, tá? Talvez até essa semana mesmo eu já disponibilizo tudo, que eu acho que a gente encerra os slides hoje, né? E aí já coloco lá para vocês, tá? Verem até, ó, as referências. Esses 2 slides é mais ou menos o que diz o primeiro, né? Com alguns detalhes a mais, com algumas informações a mais. Então por isso que eu não vou comentá-los, tá? Só vou aqui passar para vocês verem que tem mais slides que fala disso. Aí o que eu quero hoje mesmo é isso aqui, ó. Pegar esse slide aqui e a gente retomar, na verdade, e fazer aplicações agora práticas, né? A aplicação tem que ser prática, né? A aplicação teórica não é uma contradição. A aplicação prática. Então vamos praticar aquilo que a gente vem discutindo, vem vendo aí nessas semanas, nessas aulas. Então, ó, peguei um texto aqui de Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8, tá? Então vou fazer aqui uma pequena exegese, né? Então, fazer um pequeno exercício de interpretação. Vocês lembram que eu disse que tem regras, né, para a interpretação bíblica. Então, assim, não tem jeito. A gente tem que seguir exatamente essas regras, tá? Se nós queremos, de fato, compreender o texto bíblico adequadamente, nós precisamos, não tem como, é impossível não seguir essas regras para se ter uma interpretação adequada, uma compreensão adequada da Bíblia. É por isso que muitos fazem uma confusão enorme, dão a sua própria interpretação a muitos textos, porque não seguem essas regras. Tá? Então, assim, você pode até chegar em conclusões, dependendo da linha teológica, de certas doutrinas da Bíblia. Mas os textos em si, se você segue as regras de hermenêutica, que é igual para todo mundo que estuda a Bíblia, você vai ter mais recurso, você vai ter mais condição. Você vai, de fato, estar no caminho certo para chegar a uma conclusão mais adequada do texto, né? Então não tem jeito. Primeira coisa, nós estamos vendo aqui um livro, uma carta, né? Então olha só, é carta. De quem é essa carta? Quem escreveu essa carta? Né? Quando escreveu essa carta? Para quem escreveu essa carta? Por que escreveu essa carta? Qual é o tema dessa carta? Então, perceba as perguntas. Lembra que a gente viu em aulas passadas? As perguntas que nós temos que fazer em todos os textos, né? E aí o que acontece? Nós pegamos, então, e tentamos responder. Tentamos não, a gente precisa responder porque não é coisa do outro mundo, né? A gente precisa estudar direitinho para ter essas respostas.
Então, num comentário bíblico, em alguma coisa assim, a gente consegue estar indo lá e, de fato, respondendo adequadamente, né? Então, a gente faz esse exercício aí, tá bom? Então, vamos lá para o exercício de interpretação de Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8. Bora lá. Deu aqui uma travada, mas eu acho que está voltando já. Deixa eu só aguardar um pouquinho, né? Bora nós. Isso. Tá voltando aqui o pessoal, voltando aí, né? Tá voltando. Bora lá, meu povo. Não sejam arrebatados assim não, porque eu fico com medo. Voltou todo mundo aí? Tudo certinho? Tá tudo certo, amados? Não sei agora se vocês estão me ouvindo. Bora lá. De novo, professor. Voltaram e voltou. Agora voltou, né? Não voltaram, foram arrebatados, foram até o terceiro céu, mas ainda Deus disse, não é a hora, volta. Aí vocês voltaram aqui. Agora tá tudo certo? Como que tá? Não. Ainda não? Não, o senhor que foi. Você que foi arrebatado, a gente ficou aqui, né? Né? Vocês estavam todos juntos aí, ficaram na... Oh, meu pai. Então vamos lá. O Valdir também aqui sumiu, apareceu e sumiu, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue estar dando conta aqui da transmissão de hoje, que está um pouco ruim por conta da conexão, né? Uma nova conexão aqui que parece que não vai dar muito conta não. Mas bora nós. Vamos ver aqui. Vocês estão sumindo e aparecendo. Quer dizer, segundo vocês, sou eu que desapareço e apareço, né? Tá vendo só como é o ponto de vista? Para mim são vocês que desaparecem. E aí para vocês sou eu que desapareço. Mas vamos ver aqui se a gente consegue estar dando continuidade aqui. Bora nós. Vamos lá, meu povo. Me ajudem aí. Apareçam aí. Será que vai agora? Vamos ver. Eita, tá meio enroscado, né? Aparece aí pra nós. Nós vendo. Eita, eu tô ouvindo vocês. Não sei se eu interrompo aqui. A gente também tá ouvindo, só não estamos vendo. Nós estamos vendo. Tá ouvindo? E tá igual Paulo, né? Paulo estava ouvindo Jesus lá, não estava vendo nada. Bom, se vocês conseguirem... Agora voltou. Tá voltando. Tá voltando, mas sumiu. Tá, pra gente não ficar nesse vai e volta, e eu perguntando direto, interrompendo, se vocês estiverem me ouvindo, vamos tocar o barco, né? E aí depois, se vocês quiserem, pega a gravação e assistem assim com a imagem. Que a imagem aqui pouco importa, né? É o conteúdo mesmo, né? O layout aqui não tanto faz. Mas bora lá então, vamos ver se a gente consegue pelo menos estar transmitindo para vocês aí o áudio. Pode ser, amados? E agora? Dá uma confirmação aí para mim? Nós estamos vendo agora. Tá? Bom, o que importa mais é ouvindo. Estão ouvindo? Se está ouvindo, tá ótimo. Sumir a imagem uma hora ou outra, não tem problema. Não estamos te vendo. Tá, mas está ouvindo também, né? Tá ouvindo também, querido? E agora? Estamos. Tá? Agora estão ouvindo. Tá, então vamos lá. Então, Sim. continuar aqui, tá? Só se ficar muito ruim, se desaparecer, aí talvez eu tenha que interromper. Mas eu vou aqui para a gente ver se consegue pelo menos dar uma sequência, né? Na narrativa aqui, tá bom? Bora nós lá, então. O que eu estava dizendo sobre Gálatas, que a gente precisa fazer a exegese correta. E qual é a exegese? Primeira coisa, responder às perguntas que nós temos que fazer. Estamos estudando Gálatas. Então, essa carta, quem escreveu? O apóstolo Paulo, né? Quando escreveu? Tem a data lá, não me lembro exatamente agora, acho que foi 60 e pouco, depois de Cristo, né? Para quem escreveu? Para os irmãos lá na Galácia, as igrejas da Galácia. Então, não foi para uma igreja, uma comunidade apenas, foi um conjunto de igrejas naquela região chamado Galácia, né? Onde era isso? Onde é isso hoje? Então, essas perguntas, se nós respondermos, a gente vai ter um cenário maior aberto e a gente tem mais condição, mais material para entender o que? Primeiro, o que esse texto, né, quis dizer para aquele primeiro público, dentro daquele contexto cultural, histórico e espiritual. Né? Então, esse é o primeiro exercício. O que esse texto, Paulo quis ensinar, comunicar. Nunca a gente faz assim, porque esse é um comportamento muito comum, né? Deixa eu abrir a Bíblia aqui, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo.
Essa não deve ser a primeira pergunta, essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta deve ser: o que é que Deus, através de Paulo, quis comunicar lá para a igreja na região da Galácia? Essa é a primeira pergunta. Descobrindo isso, aí a gente faz a segunda pergunta, tá? E o que isso diz respeito a mim? Hoje, André, aqui na minha realidade, né? A gente contextualiza, extrai o ensino, tá? Então, o primeiro exercício é buscar o sentido da palavra, o sentido do ensino, o sentido do texto, e depois nós buscamos o significado do texto, do ensino para mim, tá? Então isso precisa ficar também bem claro, para a gente ir seguindo esses passos aí, né? Como diz aí de uma forma sofisticada, step by step, passo a passo, a gente vai caminhando aí para fazer uma hermenêutica correta. Então, tudo bem, respondemos as perguntas lá. E aí eu vou pegar o texto agora. O que é o texto? É o que eu estou lendo, tá? Ele tem um contexto, ou seja, passar versículos, né? Ou fala que está vindo antes, ou fala que está vindo depois. Esse é o contexto, mas eu estou pegando aqui o texto. Agora, lógico, eu, André, estou pegando o texto porque eu conheço o contexto. Eu só estou pegando aqui para exemplificar para vocês que nós podemos ainda esmiuçar um pouquinho mais, né? Versículo a versículo, mas dentro de um contexto, tá? Então, o ideal é o quê? Que vocês peguem, no caso, todo o capítulo, toda a carta, não sei, né? Cada um vai ter que identificar. Opa, para eu entender melhor aqui, eu acho que eu preciso ler um pouquinho antes, 2 capítulos antes, 2 capítulos depois, ou não. Ou, de repente, aqui, sei lá, esses 5, 6, 10 versículos, eles dão conta de me trazer, né, a clareza suficiente aqui do que é preciso saber, tá? Então, olha só, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, né? O que começamos aqui a fazer? Observar o texto. Então, lembra também dos 3 passos? Observação, interpretação e aplicação. Se eu observo errado, possivelmente eu vou interpretar errado e possivelmente vou aplicar errado, tá? Então, eu observo. O que é observação? É a leitura, é a gramática, né? É simples, é a coisa mais básica, assim, simples. Professor André, se é tão simples assim, por que precisa dar ênfase nisso? Por que precisa destacar? Porque você está falando mais de uma vez a respeito disso. Porque muitas vezes nós lemos errado, e aí ler errado vai compreender errado, né? Não sei se vocês recordam de aulas passadas também, 1 ou 2 aulas passadas, que eu peguei lá 2 versículos da Bíblia, não respeitei as vírgulas, né? Ou seja, a gramática, e nós, sem colocar e nem tirar nenhuma palavra, nós mudamos o significado do texto, tá? Então é muito importante, né? A gente observar isso, tá? Então, uma palavrinha aqui também, que eu acredito que não seja comum nós ouvirmos e falarmos, né? Que é anátema. O que é essa palavra anátema? Então, eu estou buscando no texto também significado de palavras que não são tão comuns. Então, eu preciso entender de fato todas as expressões, todas as palavras, né? Se aparece a palavra concupiscência, o que isso quer dizer, né? Se aparece a palavra jactância, o que isso quer dizer? Se aparece a palavra lá esquife, né? O que isso quer dizer? Um dia até um rapaz disse assim: rapaz, Jesus ele era músico, né? Ele era músico. Eu falei: como assim era músico? Está escrito lá que ele tocou o esquife. Então, outra pessoa que esquife era um instrumento que Jesus tocou. Brincadeira da parte, nós precisamos saber, né? O significado de cada palavra. Então a gente vai buscar, mas vamos lá. Mas ainda que nós quem? Bom, ou ele, Paulo, né? Ou qualquer outro apóstolo. Então Paulo está falando, ou ele mesmo, ou qualquer outro apóstolo, é por isso que ele fala nós, tá? Ou mesmo um anjo, olha só, veja bem, um anjo. Paulo está se referindo a um anjo de Deus? Não, porque um anjo de Deus seria impossível ele fazer isso, ou seja, pregar outra mensagem que não fosse, né, a de Jesus. Pregar outra verdade entre aspas, né? Não existe outra verdade, mas pregar outra mensagem que fosse contraditória. Então Paulo não está se referindo a um anjo de Deus, tá? Ele fala de Satanás, né? Porque era um anjo que arrastou um terço dos anjos do céu, tá? Então quando ele fala assim, ou mesmo um anjo vindo do céu vos prega evangelho, quer dizer, não é o anjo de Deus, né? Então olha só, vos prega evangelho que vá além, né? Então esse vá além, quando opiniões humanas recebem mais valor do que
o que Deus disse. Então ele está alertando os irmãos lá na Galácia. Cuidado, né, com mensagens que não é a mensagem de Deus, mas é fabricada, é gerada por conceitos humanos, valores que não são valores bíblicos. Então cuidado, pode ser quem for, até mesmo o próprio apóstolo Paulo, se ele endoidasse, colasse as placas, desse tilt, né, como está dando na vida de muitas pessoas ao longo da história da humanidade, era homem de Deus, não sei o que, mas então, essas pessoas são passíveis, são seres humanos, de na carreira cristã, no decorrer da sua vida, né, se perderem, começarem a ensinar coisas que são contraditórias e até se contradizerem, né, naquilo que fizeram antes, ensinando a verdade, e de repente se perderam no meio do caminho. Então Paulo vai alertando, cuidado, tá? Que nós mesmos apóstolos, anjos de Deus, vá além, né, do que já temos pregado, né, o que ele diz aqui, seja anátema. Então olha que coisa interessante que Paulo, deixa eu só ajustar aqui, então, que tem pregado, né? Aquele que ensinar a Bíblia de forma alterada, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então Paulo está falando assim, cuidado, a pregação é uma coisa séria, né? Se alguém adulterar isso, Deus cobrará dessa pessoa. E ele diz, então, os temos pregado seja anátema. Então a palavra anátema no grego, né, indica uma pessoa excluída do favor divino, entregue à destruição. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Tá? É só a gente lembrar do Antigo Testamento, por exemplo, naquele caso de Acã, lá em Josué, se não me falha, capítulo 5, alguma coisa assim, onde 5 ou 6, né? Acã vai lá, porque Deus deu ordem para destruir toda a cidade, tudo que havia na cidade. Mas Acã pega alguma coisinha lá que lhe interessa, né? Acho que é um punhado de ouro lá, uma capa, enfim, uns negócios valiosos lá, ele pega e esconde. Então aquilo ia, não só a família dele, mas a nação foi amaldiçoada no sentido de que Deus trouxe um castigo, porque aquilo era reservado para a destruição. Então isso é anátema, essa pessoa seja amaldiçoada, é o que Paulo está dizendo. Então olha, eu peguei aqui um versículo apenas, peguei poucas palavras e fui aqui detalhando, né? É necessário fazer isso em todos os versículos? Não necessariamente, amados. Isso não é algo assim que tem que fazer obrigatoriamente, mas eu só estou mostrando para vocês aqui que, olha, quando a gente para investigar um pouquinho, quando a gente para, né, com paciência e vai examinando as escrituras, nós vamos cavando. Isso é exegese, tá? A palavra exegese é isso, é extrair. Então a gente vai extraindo, né? É como se fosse em uma degustação. Quando você come uma boa comida, né? E você sente o paladar dela, você mastiga com vagareza, você vai sentindo os sabores ali, né? Então não é comendo igual um doido, engolindo, sem mastigar, sem experimentar, né? Colherada atrás de colherada, não. É a gente de fato desfrutando, tá? Do sabor, né? Então a Bíblia é isso, é essa degustação, né? Com calma, observando, refletindo, comparando. É isso que a Bíblia diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor e nela reflete, medita. É isso, meditar ou refletir, nesse sentido de ficar ali pensando, tá? Em cada texto. Tudo bem? Tranquilo, amados? Vamos lá para o seguinte? Não sei se vocês estão comigo aí, se só está a imagem ali, ficaram meio congelados. Mas bora lá, não sei se vocês estão assim meio espantadão, né? Sim. Sim. Tá aí, então tá certo. Então vamos lá. A figura para vocês aí tá legal também, vocês estão enxergando, né? O slide? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, se vocês não estão aí, deixa eu ver, ó. Aumentar. Estou aumentando o máximo aqui. Talvez eu até suma um pouco, mas tá bom aí, né? Deixa eu diminuir a minha câmerazinha. Que, como eu disse, o importante é o slide aqui. Então, tá melhorando aí, amados? Ó, agora tá melhorando? Ficou melhor ainda? Aumentou? Então vamos lá. Então, bora nós. Peguei outro texto, ó, também em Gálatas, né? Agora no capítulo 3, verso de número 24, para a gente fazer outro exercício, tá? De interpretação. Então, assim, a gente precisa entender. Olha como fica muito melhor a gente entendendo toda a carta. Embora eu estou pegando versículos aqui, mas a gente entende toda a carta. Paulo escreve essa carta
aos irmãos lá, como eu disse, já na região da Galácia, né, grupos de igrejas, né, grupos de irmãos, não era só uma igreja apenas, como ele fez com Éfeso, né, aos Efésios, aos Romanos, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Essas cartas foram direcionadas a uma igreja apenas, tá? Essa não, foi direcionada a um grupo de igrejas em uma mesma região. E aí o que acontece? Esses irmãos estavam sendo atacados por missionários judeus, né, que supostamente tinham se convertido a princípio no Evangelho, mas que depois começaram então a ensinar que eles precisariam voltar a guardar alguns pontos da lei de Moisés, como por exemplo a guarda do sábado, alguns alimentos que eles poderiam comer e outros não, que teriam que se circuncidar, né? Algumas observâncias da lei. Então Paulo combate esse legalismo, isso é chamado de legalismo, ou seja, viver pautado pela lei, pelo mérito, pela obediência para alcançar a salvação. É isso que Paulo combate, tá? Paulo vai falar que não é mais necessária a guarda das festas, do dia de sábado, essa questão de alimentos puros e impuros, né? A lei dietética que a gente chama. Então Paulo combate, tá, essa heresia, né? Os judaizantes. E Paulo vai dizer assim, vai ser ferrenho, Paulo vai ser brabo, no sentido de que vai ir com os dois pés teológicos, assim, no peito desses irmãos. É uma linguagem bem contemporânea que eu uso aqui, né? Nada acadêmica, né? Nossa, tá ruim. Vamos lá, tá? Tá, eu tô vendo aqui que a conexão não tá das melhores. Eu tô aqui na esperança porque eu tô gravando, né? Então isso aqui vai ficar disponível para vocês aí. Mas vamos lá, bora nós aqui, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Qualquer coisa aí vocês dão um aleluia, um glória. Sabe aqueles irmãos que, tipo assim, tá pregando lá e dá um pau não é no instrumento não, lá na mesa de som, no microfone? Aí fala, é o inimigo tá bravo, dá glória a Deus, aleluia. É nada, porque é o negócio que tá falhando lá. É os aparatos aqui, a tecnologia que não tá de ponta. Oi? Bom, vou continuar aqui, tá? A gente não consegue dar aleluia com o sumiço do Senhor, não dá. Não dá, tá vendo? Mas vamos lá, minha esperança é que vocês estão pelo menos acompanhando uma fala ou outra aí, né? Uhum. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui que a gente está também aqui já correndo uns minutinhos. Daqui a pouco, se cair a conexão mesmo, é porque o tempo esgotou, tá? Daqui 9 minutos. 9 minutos cai a conexão, aí vocês linkam de novo aí, tá bom? Todos estão ouvindo essa informação, não? Então tá ótimo. Em 9 minutos aí vai cair a conexão e vocês podem entrar no mesmo link aí pra gente ver. Quem sabe a segunda conexão ela fica melhor aí, né? Dá uma estabilizada. Mas bora lá. Então aqui, ó, Gálatas 3:24, né? Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Então, vou pegar de novo aqui ó, algumas palavras, tá? Assim, a lei, que lei que o Paulo ele se refere aqui? Como eu disse, no Antigo Testamento, não é que havia mais de uma lei, só existia uma lei, porém havia aspectos da lei. Quais eram esses aspectos? Cerimonial, civil e moral. Então você tinha 3 aspectos na lei: o aspecto moral, o aspecto civil e o aspecto cerimonial. O cerimonial era o quê? Que aspecto era esse? Era que regulamentava as cerimônias, os rituais necessários para adorar a Deus, oferecer ofertas, se relacionar com Deus, muitas situações que tinham de impureza cerimonial, como que se tinha que fazer para se purificar, enfim, era regulamentos que norteavam, né, a questão cerimonial, litúrgica, de adoração. Tinha aspectos na lei que eram aspectos civil, regulamentava o comportamento civil das pessoas, até mesmo na questão assim, porque o Antigo Testamento, né, a nação de Israel não tinha uma separação da vida, minha vida social, minha vida religiosa, minha vida profissional, não existia isso, tudo era integrado, né? Não era compartimentalizado. Por exemplo, hoje nós temos leis que regem, né, a nossa sociedade. E essas leis
elas não têm muito a ver com a igreja em si, os regimentos da igreja, né? Minha vida religiosa não tem a ver. Eu consigo ainda de alguma maneira separar isso. Então eu tenho a vida civil regida por algumas leis que necessariamente não são regulamentos internos da igreja, por exemplo, de uma comunidade de fé, mas no caso de Israel não. As leis civis eram dadas por Deus, todas elas eram dadas por Deus. É lógico que depois os teocêntricas, né? Oi? Teocêntrica, né, Gabriel? Exato, né? Exato. O termo é esse aí, teocêntrica, né? Então, era Deus mesmo que governava, que regia a vida social, né? A vida civil, né? A vida... Então, assim, hoje, infelizmente, a igreja, boa parte da igreja pensa que nós devemos fazer as mesmas coisas, lutar lá para colocar leis que sejam leis evangélicas. Não é assim, amados, a gente não pode fazer isso, tá? Porque hoje não é mais o teocentrismo. Deus não pretende governar o mundo como fazia com Israel. Então é por isso que a gente peca-se muito nessa questão, né? Muitos líderes, eles querem de fato, e alguns políticos evangélicos, às vezes eles pensam que eles têm que lutar para colocar leis, né? Que façam as pessoas assim, obrigatoriamente, que elas tenham um comportamento que é um comportamento que Deus exige dos salvos. Deus não propõe uma vida com Cristo, né, para aquele que não nasceu de novo, é para quem nasceu de novo. Então, quem nasceu de novo, sim, abraça isso como um comportamento, uma regra de fé e prática que é a Bíblia Sagrada, né? Enfim, só quero dizer aqui que naquele tempo a lei tinha esse aspecto civil. Então, não é essa lei que Paulo está dizendo, tá? Existe a lei moral. A lei moral, ela revelava o caráter de Deus, a natureza de Deus, a ética, né? Os princípios e os valores que Deus sempre quis que Israel, sempre quis que por eles Israel vivesse, porque eles demonstravam a natureza e o caráter de Deus. A lei moral, o aspecto moral, melhor dizendo, o aspecto moral da lei, ela perdura até hoje, ela continua até hoje, né? A lei civil, já a igreja não faz uso dela, né? Nesse sentido, para impor sobre as pessoas e nem mesmo sobre a igreja e sobre as pessoas. A lei cerimonial também foi abolida. Cristo aboliu os sacrifícios dos animais, todo aquele processo. Então, esses dois aspectos da lei foram abolidos, tá? Então, o que Paulo diz aqui, ó, assim a lei, que lei é essa? A lei moral, os 10 mandamentos, né? Fora lá guarda o sábado, claro. E escritos pelo dedo de Deus. Então, essa lei foi para nós um tutor. Olha outra palavra aqui que eu acredito que não seja tão familiar para todos. Talvez para um, para outro, mas não para todos. Entendo eu, né? Se eu estou enganado aqui, vocês e os outros alunos falam, professor, isso aí a gente já manja, já sabe exatamente o que significa um tutor. Né? Tá. Mas e se você ler, de repente, lá na Almeida Revista e Corrigida, que ao invés de tutor está aio. Aio, a palavra é essa mesmo, né? Então, lá na Almeida Revista e Corrigida, está assim a lei foi o nosso aio. Aí você fala, ai, professor. O que é aio? Né? Então, aio é a mesma coisa do tutor também, tá? Lá no grego é pedagogos, paidagogos, que é a nossa palavra pedagogo, né? Que significa instrutor, professor de criança, ou seja, aquele que conduzia. Na verdade, olha a informação cultural que eu estou extraindo aqui. Na verdade, o aio, né, o pedagogo, era um adulto, uma pessoa que ficava responsável pelo menino para instruí-lo, ensiná-lo de fato, e até que ele chegasse à maturidade. Chegando à maturidade, ele entregava, né, aos pais aí. Então, esse pedagogo era um responsável, era um condutor. Um tutor hoje, por exemplo, né, o Gabriel pode até de repente me corrigir ou acrescentar, o tutor hoje é aquele que tem direito legal sobre, né, por exemplo, os pais de alguma maneira foram inviabilizados, né, para cuidar da criança lá por uma série de motivos. Às vezes vive tudo, mas foram inviabilizados. Aí tem um tutor sobre essa criança, às vezes são tios, avós, enfim. Então o tutor é esse responsável pela criança, só para a gente entender. Então olha o que Paulo está comparando. A lei como se fosse aquele que cuidou de nós, e nós éramos infantis, né?
E nos levou, qual era a incumbência da lei? Nos levar até a maturidade, até Cristo. É o que ele diz aqui, ó. Foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Olha o que Paulo está trabalhando. Lembra que eu falei para vocês que Paulo está combatendo o legalismo, aquela ideia de viver de fato aí, né, pautado pelo mérito da lei? Então olha o que Paulo está combatendo aqui. Mas, irmãos, nós estamos em um versículo. Olha o que eu estou elaborando aqui, extraindo de informações e tudo mais, né? Então, com todo esse olhar mais amplo, a gente pode, né, declarar, pregar, ensinar com mais propriedade, porque eu estou aqui estudando, nós estamos extraindo o pensamento daquele que escreveu, que expôs, tá? Então ele vai falar, eu ainda vou voltar em duas palavras aqui, que é justificado, né? Então ele diz, para que fôssemos justificados. Ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Isso está escrito em Romanos 3:20. A justificação é recebida pela fé, provida pela graça e confirmada pela obediência. Romanos capítulo 3, verso 31. Então, outra palavra aqui interessante, que é justificados, tá? Muitos também confundem a palavra justificados. É uma linguagem forense, né? Gabrielzinho já sabe disso aí, há tempos. É uma linguagem que é usada mesmo em situação, né? de fórum, em situação de julgamento, enfim, onde há todas essas questões de, olha, existe alguém culpado, né? Existe uma lei que vai condenar, mas ele é absolvido, porque de repente lá ou foi pago, né, uma pena, alguém pagou a pena, isso é muito raro, alguém pagou a fiança, alguém lá atendeu a justiça que exigia uma pena paga. Essa é a questão mais espiritual, né, no sentido aqui. De repente, se a gente levar muito para a questão jurídica mesmo, talvez não caiba exatamente na mesma proporção, mas comparado a essa questão, tá? Então, justificado, né? Paulo está falando, ó, não é justificado pela lei. A lei, ela não perdoava pecados. A lei, ela teve a função de nos levar até Cristo como um pedagogo, para que a gente fosse justificado pela fé, né? A fé é estar plenamente convicto de que Jesus pode cumprir o que prometeu, no caso Romanos 4:21. A justificação é fruto da confiança na justiça de Cristo, não na nossa. Então, olha só o que o versículo traz como ideia, né, somente nessas duas linhazinhas aqui que nós estamos estudando.